Pessoal, bom dia. Vamos iniciar o webinar de hoje. Um feliz ano novo, acho que ainda em tempo. Um feliz ano novo a todos que estão me ouvindo agora. Todos me ouvem bem? Por favor, caso não estejam ouvindo, deixe uma mensagem aqui no bate-papo. Vamos iniciar os webinars do ano 2019. Eu sou o José Matheus Camargo Bonato, eu sou pós-doutor aqui do programa, do Seixo 100, sob supervisão da professora Anita Marcioli, no Lab Biochem, no Instituto de Química da Unicamp. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre Química Verde, biocatálise e o último Prêmio Nobel em Química. Qual a relação entre tudo isso? Bem, a apresentação de hoje vai ser, eu espero que seja rápido, fácil e indolor para todos, tá? Ela está estruturada nesses seguintes tópicos, tá? Vou fazer uma rápida introdução aí, rever alguns conceitos com vocês sobre biodiversidade, conceitos de espécie e alguns fundamentos de genética, tá? Eu vou falar um pouco também sobre engenheirar enzimas de forma racional e as suas dificuldades da mutação sítio-dirigida. Vou falar sobre o Prêmio Nobel de 2018, em especial a técnica de evolução dirigida de enzimas. Vou apresentar algumas aplicações em biocatálise e química verde. E, por fim, fazer algumas considerações finais e aplicação. Por favor, qualquer dúvida, o bate-papo está disponível, tá? Eu estou lendo aqui. Bem, então, de uma forma introdutória, eu queria retomar alguns conceitos com vocês sobre biodiversidade e diversidade genética. As palavras que eu mais vou falar ao longo desse seminário vai ser diversidade genética e variabilidade genética, que eu vou usar como sinônimos, tá? Esses dois termos, biodiversidade e diversidade genética, vêm lá da ecologia geral, tá? Da chamada diversidade de ecossistemas, tá? Eu trouxe o exemplo aqui dos biomas brasileiros, tá? Amazônia, Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, e para ilustrar melhor, para ficar mais fácil de visualizar meus exemplos de diversidade, da importante diversidade genética, eu trouxe um exemplo aqui de uma família de aves, a família Pistacidae, tá? No Brasil, nós temos 3 representantes da família Pistacidae, tá? São as araras. 2 delas são 3 organismos da mesma família. 2 araras, a vermelha e a carindé, são do mesmo gênero, porém de espécies diferentes. E a nossa ararinha azul é de um outro gênero. Importante ressaltar o fundamento de espécie, tá? São todas da mesma família, são próximas entre si. Essas 2 araras, a vermelha e a carindé, elas podem cruzar entre si, gerar um indivíduo híbrido, mas esse indivíduo híbrido é infértil. É mais ou menos como aquela história lá do ensino médio da égua e do burro. Isso, então, é um exemplo de diversidade a nível de família. É o exemplo de diversidade a nível de espécie e gênero. Aqui eu trago 2 exemplos de pererecas da Mata Atlântica brasileira, tá? Todas da mesma família, Filomedusa, todas do mesmo gênero, porém de espécies diferentes. Tá? Só pela cor, formato, é possível ver que são bem diferentes entre si. E, novamente, caso surja um cruzamento entre elas e surja um indivíduo híbrido, esse organismo híbrido é infértil. E a diversidade genética dentro da espécie. Aqui eu trago lindas fotos de cachorro, tá? Canis lupus familiares, tá? Todos eles podem cruzar entre si, gerar um descendente fértil. Diferente se eu cruzar um cachorro com um lobo, por exemplo, que vai ser um descendente infértil. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no conceito de espécie, tá? Acho que ainda é válido você pegar alguns conceitos lá do dicionário Aurélio, apesar de ser um pouco velho fazer isso, mas vamos ficar aqui com a denominação da biologia, tá? Espécie é uma categoria taxonômica abaixo de gênero, cujos indivíduos são morfologicamente semelhantes entre si, isso é importante, são semelhantes e não iguais, como eu trago essa linda foto de 3 labradores, tá? Eles podem entrecruzar entre si, gerando descendentes férteis.
Pois bem, e por que é tão importante essas barreiras de fecundação? Isso está intimamente relacionado com fundamentos da genética, tá? Nós eucariotos, eu vou tratar mais desse seminário a nível de eucariotos. Nós temos nosso genoma, né, nossa coleção de DNA e de genes organizados em cromatina. Essas cromatinas podem estar um pouco mais condensadas a nível de cromossomos, tá? O conjunto de cromossomos caracteriza um cariótipo, tá? De uma espécie. E existe vários fundamentos que fazem uma barreira reprodutiva e definem o que é uma espécie. Aqui no meu exemplo dos 3 labradores, isso aqui é um fundamento bem clássico da genética. Vamos pegar o labrador de pelagem preta, o labrador de cor chocolate, tá? O único alelo, foquem somente no alelo B, tá? Bzão e Bzinho. O único alelo determina a sua cor. Bzão ou Bzinho, o duplo homozigoto dominante ou o heterozigoto, domina a cor preta. E somente o duplo recessivo vai ser chocolate. Porém, existe um controle da regulação gênica em pelagem que seria o alelo E. É um exemplo de epistasia. O alelo E interfere na cor da pelagem desse animal, tá? E quando ele está em duplo homozigose recessiva, dá-se cor amarelada bege. Então, isso aqui é uma forma de regulação gênica bem clássico nos organismos, tá? Além de cor de pelagem em cachorro, cobras, cavalos, e até mesmo crista de galo, ou exemplo da abóbora, tá? Discoide, ovalada, ou arredonda, segue esse tipo de regulação gênica de 2 alelos diferentes. Porém, novamente, você pode cruzar qualquer um entre eles, vai gerar um descendente que pode ser diferente dos pais, porém esse descendente é fértil. Bem, e algumas formas de aumento da variação genética a nível de organismos em eucariotos, principalmente, tá? A principal forma de ampliação da variedade gênica seria o fenômeno do splice alternativo, tá? Genes em eucariotos são organizados em introns e exons, tá? Ele é transcrito por uma RNA polimerase e gerando um pré-RNA mensageiro. Esse pré-RNA mensageiro vai ser excisado suas sequências intrônicas e você pode ter formas alternativas de RNA mensageiros. Aqui no meu exemplo tem 2 formas de sequências completamente diferentes e gerando 2 proteínas diferentes, que podem ser enzimas com atividades biológicas e CACAT diferentes. Além disso, as proteínas têm uma modificação pós-traducional que consegue ampliar exponencialmente as possibilidades de atividade, função e localização subcelular delas. Aqui no meu exemplo, ela pode ser acetilada e por uma porção membranar, por exemplo, pode ser fosforilada, mudar sua atividade, desativando proteínas quisnase, por exemplo, pode ser regulada via sumo ou bictinação, assim por diante. E essas são as contas mais ou menos que é aceito hoje na literatura. No caso do ser humano, tá? Temos aproximadamente 20 a 25 mil genes, tá? Isso gera uma quantidade um pouco maior de RNA mensageiros, principalmente pelo fenômeno do splice alternativo, e graças ao splicing, as modificações pós-tradicionais de proteína, temos em média 1 milhão de proteínas diferentes em Homo sapiens. Isso leva abaixo aquele conceito do dogma central da biologia proposto por Crick em 64, que um gene é um RNA mensageiro e uma proteína. Na verdade, o nível proteico é infinitamente maior que a quantidade de genes na nossa espécie. E isso a gente pode levar para qualquer outra espécie, como Saccharomyces cerevisiae, fungos, plantas e outros animais. Pois bem,
apesar de essa época meio das trevas que estamos vivendo, eu acho que é importante sempre relembrar os conceitos de seleção natural e diversidade genética, tá? Me desculpe os terraplanistas, mas Charles Darwin fez uma importante contribuição para a ciência moderna. É, eu acho que ele era um naturalista, tá? Talvez um bom vivant pelo seu histórico familiar e da esposa. Ele ficou 11 anos em mar aberto, viajando no barco Beagle, e fazendo o que ele mais gostava, quase um hobby, tá? Observando animais e plantas e catalogando. E ele, ao longo dessa sua viagem bem longa, ele esteve na costa do Equador, no continente, e após a visita no Equador, ele observou algumas aves, fez algumas anotações, ele visitou o arquipélago de Galápagos. Galápagos não é somente uma ilha, é um conjunto de ilhas, tá, bem numerosas, tá? Ele ficou aqui, acho que 2 meses em Galápagos, somente observando animais, insetos e a flora do local. E durante o seu manuscrito de viagem, né, ele fez alguns esboços de algumas aves que ele achou bem similar entre elas, essa figura dele mesmo. E após a sua retomada à Inglaterra, ele começa a revisitar seu diário, ele fica acho que 15 anos trabalhando em cima desses manuscritos. Ele tem essa imagem bem famosa aqui, que é um dos seus esboços do que seria ser o livro A Origem das Espécies, onde ele coloca "eu penso", e como essas espécies de aves podem ter sido parentadas entre si. E ele chega nessa conclusão, que na verdade todas essas aves da ilha de Galápagos, um dia elas tiveram um ancestral comum no continente, e quando essas ilhas se formaram e saíram da costa, né, por fenômenos da geologia, levou à origem de 14 espécies diferentes, com bicos de formas diferentes, tá? Algumas delas, todas são da mesma família de aves, algumas são de gêneros diferentes e 14 espécies diferentes, e ele concluiu que um dia essas espécies foram uma única só, e por questão de adaptar ao meio que estava, por isso que ele chamou de seleção natural, essas espécies se especializaram com sua forma de bicos para se adaptarem. E ele conclui que isso é chamado de seleção natural em cima da diversidade genética. Charles Darwin não soube explicar, ele não sabia nada sobre genética, não era cunhado esse termo ainda na época dele. Existiu, mais ou menos na mesma época, um outro pesquisador, o Gregor Mendel, tá, um austríaco monge, onde ele fez uma série de cruzamentos de ervilhas. Ele começou seus trabalhos com coelho, mas coelho dá uma população muito grande, e ele começou a trabalhar com plantas, em especial ervilhas. E o trabalho dele é de 1843, o primeiro manuscrito dele, é da mesma época de Charles Darwin, mas ele tinha uma visão muito matemática das coisas. Ele cruzava duas espécies com um fenótipo igual, dando um fenótipo diferente em ervilhas. E na publicação dele é bem interessante, ele estudou 7 características diferentes em ervilhas, tá? Ele viu que essas características se segregavam de forma independente, da porcentagem 3:1, tá? O exemplo mais clássico seria a cor de ervilha verde e amarela, dando 3:1 de verde para amarela, quando seus progenitores são heterozigotos. E esse exemplo é bem interessante, não por coincidência, mas ervilhas têm 7 cromossomos. E cada uma dessa característica está localizada em um dos cromossomos de ervilha. Se ele estudasse qualquer uma 8ª característica, necessariamente estaria no mesmo cromossomo de uma das outras 7, fazendo com que eles tivessem linkage chamado. E isso não iria segregar 3:1. Então é bem interessante que, às vezes, a gente na ciência só publica o que dá certo, né? As coisas que dão errado a gente deixa de lado, e foi exatamente o que Mendel fez. Ele publicou 7 características que seriam essa proporção.
Mendel eu considero o pai da genética clássica, tá? Os pais da chamada genética moderna são considerados Watson e Crick, mas eu acho sempre bom lembrar do trabalho da Rosalind Franklin, tá? De ilustração da estrutura do DNA. A imagem de difração de raio-x foi ela que obteve. Ela parece que tinha algumas desavenças com o orientador dela, o orientador mostrou os dados dela para esses dois cientistas na época, e esses três, Watson, Crick e o orientador dela, acabaram sendo agraciados com o Nobel. O Nobel tem uma dos pressupostos do Nobel de não poder dividir para 4 pessoas, somente para 3. Então, eu acho que é sempre bom lembrar o trabalho da Rosalind Franklin. E Crick também teve um importante trabalho, como eu já disse, do chamado dogma central, de um gene, gerando um RNA mensageiro e uma proteína, tá? Do ponto de vista didático, como eu vou trabalhar mais para frente nesse seminário, isso é bem válido e bem importante. Eu trago aqui alguns exemplos, tá, de alguns fungos de aspergilos do mesmo gênero, de diferentes espécies, em diferentes meios de cultura, tá? E percebam pela cor e formato desses fungos, apesar de eles terem uma diversidade genética bem próxima, já que são do mesmo gênero, o fenótipo deles são bem diferentes, porque eles expressam enzimas diferentes, que por sinal regulam metabólitos diferentes. Então, toda essa diversidade genética é um terreno bem rico para explorar as propriedades dos organismos. E eu trago o exemplo aqui de uma única enzima, a alfa-desidrogenase, tá? Ela possui 5 classes, 7 genes, alguns alelos e alguns efeitos na proteína, que eu vou trabalhar mais para frente com vocês. Bem, e o fundamento de ter uma grande diversidade genética e explorar essa diversidade pelo homem não é algo novo, é algo que sempre existiu desde os primórdios da raça humana, tá? Eu trago o exemplo aqui do milho, a espécie Zeia mais. Zeia mais só existe hoje no planeta Terra graças aos cruzamentos iniciais lá dos homens sapiens, na domesticação das plantas. O seu ancestral selvagem, Triticale, é praticamente um fóssil. Essa foto é do mercado de São Pedro de Cusco, tá? Aqui a gente vê toda uma diversidade bem rica dessa planta, diferentes frutos de formatos e cores bem ricas, tá? E os melhoristas, né, o pessoal que estuda genética de plantas e melhoramento, de Embrapa, etc., usando conceitos básicos de genética e de estatísticas, conseguem selecionar plantas mais produtivas, uniformes, de maior altura, maior produtividade e resistência a estresses bióticos e abióticos. Então, a diversidade genética é algo bem importante para o homem, tá? Desde sempre, e ainda hoje, com esse Nobel de 2018, que eu vou tratar daqui a pouco com vocês. Pois bem, alguns conceitos básicos de biocatálise. O nosso webinar já tem 3 webinars no YouTube, tá? Caso você esteja assistindo pela primeira vez essa apresentação, temos uma página no YouTube, tem outras 3 apresentações muito boas, recomendo vocês também assistirem, mas só para retomar, o que seria a biocatálise? Seria uma catálise de uma reação química, tá? Em sistemas biológicos, utilizando substâncias naturais para essa reação. Tá podendo ser usando células íntegras, tá? Como um eucarioto, uma bactéria, fungos ou plantas, tá? Proteínas, tá? Enzimas, basicamente, ou anticorpos, ou os casos de ácidos nucleicos com função catalítica, como as ribozimas, tá? Por ser substâncias naturais, elas estão intimamente relacionadas com os fundamentos da química verde, tá? De ser sustentável. Basicamente, essas reações usam soluções tampões ou meio de cultura, que não é quase nada prejudicial ao meio ambiente, não utiliza ácidos ou solventes fortes, estando em harmonia com os pressupostos da química verde. Bem, e vivemos uma nova era agora de
intersecção entre a química e a biologia. Esse livro aqui, bem recente, de 2018, ele traz os conceitos de industrialização da biologia, tá? E suas áreas de interface. Aqui uma série de exemplos de bioprodutos e biocompostos que já estão a nível comercial ou a nível de pesquisa e desenvolvimento por várias empresas, tá? Usando fundamentos de biocatálise. E é interessante observarmos que algumas frentes, como por exemplo fermentação, utilização de organismos e melhoria de desempenho enzimático, são áreas de intérface, tanto da biologia quanto da química, importante para um processo industrial sustentável. Bem, deixa eu voltar àquele meu exemplo da álcool hidrogenase, tá? Como um exemplo de diversidade genética de uma sequência primária de uma única enzima. Eu acho que é um pouco mais didático de trabalhar somente com uma única enzima. A álcool hidrogenase, né, também chamada de ADH, que está normalmente nos exames de rotina de laboratório nas clínicas, ela é uma importante enzima tanto para a fermentação alcoólica e de micro-organismos como o Saccharomyces cerevisiae, que ela catalisa a redução do acetaldeído etanol, gerando álcool, né, assim, e também no fígado de mamíferos, nosso, por exemplo, que ela catalisa a reação inversa de oxidação de etanol a acetaldeído. Bem, aqui é uma enzima bem elucidada, tá? Ela possui, a proteína tem 5 classes diferentes, tá? São 7 genes diferentes, alguns alelos, e ela já bem estruturada, já bem elucidada. Isso daqui eu retirei do Uniprot dela. Já tem as mutações de ponto dessas enzimas, tá? Que causa efeito na sequência primária das proteínas, diferente da sua forma selvagem. E todos aqui temos a forma selvagem, algumas mutações de pontos, e uma das formas, a classe 2 do gene ADH4, ela confere uma atividade reduzida da álcool hidrogenase. Esse gene ele é bem típico de homens, né, de pessoas orientais, e essa é a explicação molecular e bioquímica, porque orientais ficam bêbados mais facilmente. Mas vamos supor aqui, só para a gente ser um pouco mais didático, estamos numa empresa, estamos interessados no uso da álcool hidrogenase no nosso bioprocesso de forma mais sustentável, para eliminar o etanol de um processo industrial. Mas gostaríamos não trabalhar como uma forma selvagem, mas melhorar a nossa enzima, né? Deixá-la mais produtiva, mais eficiente, mais rápida. Qual é a forma clássica de se fazer isso? Pois bem, temos que partir de alguns dados de estrutura primária, secundária e terciária da proteína, tá? Dados de cristalografia. Existem bancos de dados como o PDB, é o maior banco de dados de estrutura de proteínas. A ADH de humano, no meu exemplo aqui, ela está depositada com uma boa estrutura, uma boa resolução, com paper linkado. E nós temos sua estrutura bem elucidada com o seu substrato, o etanol. Eu gostaria de fazer esse exercício ao vivo com vocês, mas eu tenho que estar em PDF para essa apresentação. Mas, se caso no nosso processo industrial, no nosso exemplo, fosse um álcool maior, ramificado, mais hidrofóbico, nós teremos que olhar a redondeza desse sítio catalítico, quais são os aminoácidos que interagem com esse substrato, quais os aminoácidos que estão fazendo algum impedimento estérico, por exemplo, que impede dela ser mais ativa, mais produtiva num substrato maior. Aqui temos aminoácidos hidrofóbicos, hidrofílicos, assim por diante. Então, possivelmente, a gente escolheria esses aminoácidos para fazer mutações sítio dirigidas, tá? Caso nós não trabalhamos com uma enzima tão bem elucidada como a ADH, se formos com um organismo um pouco estudados, que não temos genoma, etc., nós podemos predizer a estrutura terciária das nossas proteínas, tá? Existe um software muito bom
deixo a dica para todos, chamado iTizer, ele é gratuito, online, onde você carrega a sua sequência primária da sua proteína, ele faz uma série de alinhamento com estruturas já depositadas, tá? Te prediz estruturas secundárias, prediz estruturas terciárias e prediz aminoácidos responsáveis pelo sítio catalítico. Mas por ser um algoritmo, tá? Ele te dá um score e isso te dá uma confiabilidade. Esse aqui é um exemplo da minha proteína, tá? Ela tem um score bem alto com essa já depositada no PDB e somente 2 aminoácidos aqui na posição 235 e 336 que está responsável com a sua atividade catalítica. Mas é um algoritmo, talvez essa segunda opção também seja interessante, e tem outros aminoácidos alvos para uma mutação dirigida. Então, ele é uma boa ferramenta, ele é rápido, é fácil de mexer, mas ele não substitui dados previstos da cristalografia, por exemplo, que é o dado exato da proteína. Muito bem, mutação sítio-dirigida eu estou falando bastante, então o que seria, tá? É uma técnica lá da biologia molecular. Quando a gente fala técnica de biologia molecular, 90% de chance de ser uma técnica de PCR, tá? PCR foi um Nobel dos anos 80 para o pesquisador americano Carl Mullis. Ele desenvolveu essa técnica de ampliação de uma sequência de DNA de forma exponencialmente. Tá? E ele brinca com 3 temperaturas, tá? Desnaturação dessa dupla fita do DNA, tá? Abaixamento dessa temperatura para se ligar aos seus primes, uma pequena sequência aí de 5 a 7 a 10 nucleotídeos, tá? E alongamento por uma DNA polimerase desses iniciadores. E ele repete esse ciclo aqui 40 vezes, 35 vezes, depende do protocolo, e você aumenta exponencialmente o nível de cópias. Ele foi Nobel, tá, e vendeu sua patente para a Roche, e hoje é uma técnica bem comum em qualquer laboratório de biologia molecular. E a mutação sítio-dirigida, ela basicamente o que ela faz? A gente desenha primers, mas com uma pequena alça que não se pareia de forma exata com aquela sequência de nucleotídeos do seu amplicon-alvo. De tal sorte que ao longo dos ciclos, você acaba inserindo essa sequência em azul no seu amplicon. Esse amplicon você transforma num plasmídio. Por exemplo, esse plasmídio você eletrofora numa bactéria e você seleciona as bactérias que crescem no meio de seleção, por exemplo. Então, todas as bactérias que crescerem nesse meio de cultura terão essa mutação adicionada ao seu plasmídio. Tá, isso aqui é bem estabelecido, existem fornecedores que vendem primer já para mutação sítio-dirigida e muitos laboratórios já fazem isso de forma trivial. Mas quais são os problemas de engenheirar uma enzima de forma racional? A primeira coisa que eu falei, dados de sequência primária, é interessante se você tem um genoma de uma espécie, por exemplo. A questão de estrutura das proteínas, é interessante se você tem uma estrutura bem resolvida, um PDB depositado com alta resolução. Organismos não tão modelos assim, pouco estudados e caso tenha uma baixa homologia com sequências depositadas. Dificuldades de predizer substratos compatíveis, essa eu imagino que seja a maior dificuldade. Quando você expressa uma enzima em micro-organismos, você não sabe quais substratos que ela vai aceitar. Então, nós literalmente testamos algumas dezenas de substratos diferentes na mão, para ver a sua atividade. Quando você expressa e purifica uma enzima, temos a dificuldade de cofatores, que nem sempre são ciclados da forma correta, como NADH e NAD. Você tem que testar a questão de tampões, pHs, presença de solventes, binds em resinas, por exemplo, para cromatografia, ou binds sólidas. A escolha que eu falei, então, de sítio de alvo para mutação sítio dirigido.
E todos esses conceitos são áreas de intérface entre microbiologia, biologia molecular, bioquímica e química orgânica. Eles têm que ter um laboratório estruturado para tudo isso. Então, não é algo tão trivial engenheirar uma enzima de forma racional. Além disso, esse é um paper que eu gosto bastante, ele é recente, de 2017, é um artigo de um pesquisador da Merck, e ele fala da importância de biocatálise na indústria farmacêutica, tá? Aqui ele mostra um gráfico que, ano a ano, o uso de biocatálise das indústrias farmacêuticas ao redor do mundo está crescendo, sua importância, tanto aplicação quanto patentes. Ele mostra o diagrama aqui, basicamente, como que é feita a biocatálise nas indústrias, tá? O design, que seria o processo de utilização desse organismo ou dessa enzima, tá? Qual o substrato e qual o produto que seria interessante. Testar isso de forma, do ponto de vista biológico, tá? Gerar os micro-organismos ou a enzima purificada, e para a parte de química, parte de resolução, pureza, etc., robustez do método, e reciclar esse ciclo várias vezes. Porém, a conclusão dele nesse paper seria essa mensagem, que nós precisamos acelerar, tá? A biocatálise é interessante, é sustentável, é um ramo bem importante da química verde, porém, o uso de biocatálise na indústria farmacêutica é muito lento ainda, demora muitos anos para você ter o uso correto de um organismo ou de uma enzima na indústria, e não é isso que eles necessitam de algo mais rápido. E em outubro, acho que foi dia 3 de outubro, foi anunciado o Prêmio Nobel da Química, tá? E foi com esse título, né? Métodos que produzem enzimas úteis e novas e anticorpos a partir de genes desconhecidos. Isso aqui é uma verdadeira revolução para as ciências básicas. São 3 pesquisadores que foram agraciados com esse Nobel da Química, tá? A pesquisadora americana Frances Arnold, Joseph Smith e Gregory Winter, tá? Como eu falei anteriormente, o Nobel esse é um dos pressupostos, podem somente 3 pesquisadores, e existe uma divisão entre eles. Nesse caso, a Frances Arnold foi agraciada com metade do prêmio Nobel, e os outros 2, 1/4, foram divididos em igual parte para esses 2 pesquisadores, o George Smith e o Gregory Winter. Esses 2 pesquisadores, de uma forma rápida, eles são responsáveis pelo desenvolvimento e a utilização de uma técnica muito interessante chamada phage display, seria display design de utilização bacteriófagos, que são vírus capazes de infectar bactérias. E qual é o fundamento do phage display? A partir de uma biblioteca imensa, 10 acessos, 1 milhão de formas, por exemplo, de bacteriófagos, com cápsulas proteicas, expressando uma pequena proteína de forma randômica no seu capsídeo, essa biblioteca de fagos, você vai tratar num peptídeo-alvo, por exemplo. Vai existir possivelmente a ligação de uma ou poucas fagos nessa biblioteca randômica. Todos os outros você vai lavar, descartar, e esse fago que se ligarem você vai eluir e vai infectar em bactérias. E as bactérias infectadas, vírus não tem maquinaria de transcrição e tradução, tá? Ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele vai usar a maquinaria da célula da bactéria para replicar esse seu material nucleico. Então, quando ele infecta uma bactéria, se a gente sequenciar esse plasmídio que o vírus infectou, a gente é capaz de dizer quais são as sequências de nucleotídeos e, portanto, qual é a sequência de proteína daquele fago que teve interação. Bem, isso aqui é muito usado em medicina, tá? Quando você tem, por exemplo, um tumor de um órgão, por exemplo, e uma célula saudável do mesmo órgão.
e você consegue encontrar um pequeno peptídeo aí de 5 a 10 aminoácidos que tem afinidade com receptores daquela célula maligna, mas que não se ligam a uma célula saudável, por exemplo. Isso aqui é particularmente importante, além do diagnóstico, tá? Se usar esse peptídeo como marcador para aquelas células lá mutagênicas, você pode fazer delivery de drogas, succionar esse pequeno peptídeo a um fármaco e fazer tratamento específico de um tumor, por exemplo, e não necessariamente uma quimioterapia. Então, isso aqui é algo que está bem quente na medicina, tá? Muitos grupos estudam a aplicação de phage display dessa técnica. E uma variante do phage display seria o design de aplicação para design de anticorpos monoclonais, tá? Além de um pequeno peptídeo randômico, como eu te falei, eles exploram uma sequência variante de anticorpos IgG, tá? Imunoglobulinas de G, de mamíferos, e fazem uma biblioteca randômica e também da mesma forma, de forma análoga, de anticorpos diferentes, e eles testam isso em diferentes tumores ou células para tratamentos oncológicos principalmente, e ver qual que é o melhor anticorpo para aquela célula específica. Então, não é à toa que eles foram agraciados com o Prêmio Nobel, são técnicas que estão revolucionando a medicina principalmente. Além desse trabalho de phage display, tá? A Frances Arnold, como eu havia dito, ela fez um bonito trabalho com a evolução dirigida de enzimas, tá? E o princípio de evoluir, tá? A partir de uma diversidade genética, para que essas enzimas se tornem melhores e mais ativas e mais produtivas depois de poucos ciclos, tá? E qual é o fundamento? A partir de uma sequência de um gene que vai ser transcrito e traduzido em uma enzima, tá? A gente brinca aí no laboratório, induz uma quantidade imensa de cópias diferentes, com uma grande variabilidade genética, mais ou menos como eu falei nos meus slides iniciais. A gente vai fazer toda uma questão de pressão, não no caso de seleção natural, mas uma pressão do meio para selecionar enzimas melhores para um processo industrial, por exemplo, ou de biocatálise. Essas formas melhores nós vamos seguir os ciclos, e todas as outras formas nós vamos descartar. E no meu exemplo aqui, essas 3 enzimas que apresentaram uma performance interessante, nós vamos selecionar e repetir esse processo algumas vezes, uma dezena de vezes é o ideal, a fim de ter uma proteína totalmente melhorada. Bem, e os benefícios desse prêmio Nobel, né? Desenvolver enzimas melhores, tá? Por evolução dirigida, tem as suas aplicações em biocombustíveis, indústria farmacêutica e o design de anticorpos que podem ser utilizados para doenças, por exemplo. Bem, deixa eu explicar um pouco melhor, então, os trabalhos da evolução dirigida de enzimas. Como você se cria variabilidade genética num laboratório? Basicamente, nós temos que ter uma cópia de DNA de um gene que vai ser traduzido em uma enzima. Existem vários protocolos diferentes, a literatura é bem rica nessa questão, tá? Mas a gente pode usar agentes químicos mutagênicos, tá? Que vai formar erros de pareamento em citosina e timina, guanina e tirosina, ou agentes mutagênicos, colocar íons que vai permitir erros na DNA polimerase, na questão de PCR, recombinações não homólogas, a fim de ter uma verdadeira biblioteca bem grande de variantes, de formas de estrutura da sequência primária do gene da enzima, dessa enzima que está a fim de melhorar. Assim, são protocolos bem extensos, etc., mas já existem alguns fornecedores que, a partir de uma sequência do seu gene, ele consegue construir bibliotecas para você, tá? Aqui é um exemplo, ele pode te desenhar 6 bibliotecas com aplicações diferentes, dependendo da sua aplicação,
por exemplo, tá? Se é proteína mais estável, se ela está querendo abordar a eventoseletividade de uma enzima, etc. Então, isso daqui facilita um pouco a vida dos pesquisadores. Bem, e essa parte é mais manual do processo de evolução dirigida de enzimas. Depois de você de construir sua biblioteca com variantes diferentes, você vai transformar suas bactérias, como eu expliquei lá atrás no caso da PCR, tá? E dependendo do protocolo que você usa, você vai ter um tamanho de biblioteca, tá? Dependendo do protocolo, temos aqui 10 a sétima, 10 a nona, 10 a quarta. Vamos pegar uma média aqui, 10 a sexta, colônias diferentes, dá 1 milhão de colônias diferentes, tá? 1 milhão de colônias, você vai selecionar elas no meio de cultura sólido, levar para um meio de cultura com maior volume líquido, e você vai mensurar a atividade dessa enzima, tá? Idealmente aqui vai mensurar a produção de produto com espanto de massas, por exemplo, uma questão de fluorescência, vai estudar por cromatografia a porcentagem produto-substrato, mas se for 10 a sexta, se você otimizar bem suas condições de cultivo, por exemplo, em placa de ELISA de 96 wells, uma conta rápida aqui, você vai precisar de 10 mil placas de ELISA para um único ensaio de transformação. E isso aqui é bem interessante, está na apresentação do Nobel, na aula que a Franz Arnold confere, o conceito de evolução dirigida de enzimas não é um único passo, é um conjunto de rounds, de passos de seleção. A gente tem aqui a nossa atividade ótima da enzima, dela natural, da sua forma selvagem, e a reação nova que você está almejando. Com um único passo é muito difícil você chegar nessa otimização. Você precisa de 2, 3, 4 ou mais passos para que você consiga uma maior eficiência enzimática. Então, nesse exemplo aqui, vamos supor 4 passos, daquele meu exemplo da placa de ELISA, a gente vai precisar de, se eu não errei das minhas contas, 40 mil placas de ELISA para fazer a evolução dirigida de enzimas. Isso, eu não preciso nem falar que não é muito trivial. Mas, apesar disso, tem uma enorme aplicação hoje em dia, tá? Essa aqui é um paper recente, é o primeiro paper que trata da aplicação de evolução dirigida de uma enzima a fim de resolver um substrato de aplicação farmacológica. Tá? Esse fármaco aqui ele é usado para tratamento de diabetes, e como eles fizeram? Essa é a molécula do fármaco, essa enzima transaminase não aceitava ele para resolver esse centro quiral aqui, mas eles partiram do substrato num desenho bem mais simples e fizeram 11 passos, em vez de 4 nesse meu exemplo, eles fizeram 11 passos para a evolução dirigida dessa transaminase. E ela começou a aceitar um substrato nos últimos rounds maiores e conseguiu resolver esse fármaco, que ele é fabricado dessa forma pelo mundo. Na minha conta, então, deixa eu voltar onde que eu estava, de 40 mil, a gente vai precisar, acho que 11, 10 mil placas de ELISA para fazer esse ensaio, tá? Então, é um trabalho pesado, mas existem robôs hoje em dia para fazer isso bem automatizado, quase não é viável fazer isso somente com as mãos, tá? Quando eu participei de um congresso de biocatálise ano passado, era muito comum um pesquisador apresentar seus dados da atividade enzimática e logo em seguida ter uma apresentação de uma empresa, como a Codexis ou companhias farmacêuticas, mostrando o uso de robôs para selecionar as melhores colônias de evolução dirigida de enzimas em poucos meses, tá? Existe um robô que pesca a colônia, expande no meio de cultura, já exporta aquilo para um inspirador de massas e segue os rounds, tudo de forma automatizada. E eu acho que isso vai ser o grande desafio do uso de evolução dirigida de enzimas, como automatizar todo esse processo.
Pois bem. E aqui é um caso, tá, que a gente vem trabalhando da enzima monamina oxidase, tá? Ela é uma enzima MAO-N, é uma enzima que tem bastante aplicação em biocatálise, tá, em bioprocessos. Aqui eu trago uma imagem dos substratos que essa enzima aceita na sua forma selvagem. E após 11 rounds, quais são os substratos que ela aceita, tá? E isso é interessante, conforme os rounds de evolução dirigida das enzimas, ela consegue aceitar substratos maiores, tá? Alguns já de aplicação farmacológica. E quando a gente estuda a sequência primária dessas enzimas, ao longo dos rounds, são pouquíssimos aminoácidos que são mutados, tá? No caso aqui, por exemplo, do terceiro round de direção evoluída comparando com a forma nativa dela, a forma selvagem, somente 2 aminoácidos foram mutados, tá? E já, por exemplo, aqui, 10 rounds, 4 aminoácidos. Porém, são aminoácidos em posições chaves, tá? São aminoácidos que estão ali ou no sítio catalítico ou no túnel de acesso para o substrato conseguir chegar no seu túnel catalítico, ou então na redondeza, que podem favorecer a reação produto-substrato a partir dos cofatores. Então, é possível fazer isso de forma racional, como eu digo, mas a evolução dirigida das enzimas consegue fazer isso daqui um processo natural a partir de uma diversidade genética. Tá? Aqui um exemplo de um único substrato que eles estão avaliando, tá? A atividade específica, com 5 rounds de evolução dirigida, e já com 9 aumenta exponencialmente sua atividade catalítica. E essa é uma enzima bem interessante, nós aqui do centro do Sérgio Sense estamos trabalhando com ela também, tá? De forma paralela, eles clonaram de Aspergillus nós clonamos de um fungo de pele humana, apresentamos também resultados bem satisfatórios, enquanto a enzima melhorada deles possui 100% de conversão nas mesmas condições de tempo, de tampão, etc. Nós apresentamos um pouco mais de 85% de atividade enzimática, de conversão desse substrato a esse produto. É um resultado muito bom, tá? Porque eu estou comparando uma forma selvagem com uma enzima melhorada com 5 rounds. Porém, quando eu tento, esse substrato é bem próximo desse que está na figura, quando eu uso esse substrato, a isoquinolina metilada, que ela possui então um centro quiral, isso é interessante para responder se a minha enzima é enantiosseletiva ou não, a minha enzima selvagem ela não aceita esse substrato, tá? A conversão é engraçada, somente um metil. E com esse substrato metilado, a minha conversão é 0. Então é bem frustrante. Eu acredito que tem algum aminoácido ali, um único, que dá uma inibição alostérica, possivelmente com esse metil, e impede a minha conversão enzimática. E eu imagino que a evolução de enzimas possa vibrar essa minha limitação, e os resultados que eles conseguiram somente com 5 rounds, com esse meu micro-organismo, que tem toda aquela base de seleção natural, de diversidade genética que eu trouxe nos meus primeiros slides, eu acredito que seja uma enzima melhor que a deles. Mas eu necessito avançar nessa parte de evolução dirigida. Pois bem, estou acabando, tá? Esse aqui eu estava preparando esses seminários, semana passada, do dia 11, eu recebi um e-mail de divulgação científica da FAPESP, porque eles normalmente trazem algumas reportagens, alguns temas que estão em voga na ciência, e foi uma reportagem sobre evolução dirigida de enzimas, por coincidência. Não, talvez não por coincidência. Eles mostram aí que eles têm um PIP nessa área, eles estão fomentando uma startup em Ribeirão Preto, então já existe uma empresa aí aqui no Brasil que pode facilitar esse processo de evolução dirigida de enzimas, tá? Muito interessante. E eu deixo aqui também uma dica de conteúdo para vocês. Quando eu estava preparando os seminários, eu encontrei um curso grátis, tá, online, do MIT,
lá de Boston, tá? Sobre evolução dirigida de enzimas e sua aplicação para biocatálise. É um material bem rico, tá? Tá de forma gratuita, todas as aulas, PDFs e conteúdo está disponível na internet. E deixo aqui minha dica de conteúdo para quem se interessava e queria se aprofundar nesse tema. Pois bem, obrigado pela atenção de todos, tá? Estou aberto para perguntas, por favor. Exatamente, Helena, eu também acho. Não é um trabalho trivial, é um trabalho desafiador, tá? Mas normalmente as fronteiras da ciência são assim, é multidisciplinar, tá? É a área de conversão de químicos, bioquímicos, farmacêuticos, etc. Mas promissor, tá? Isso é a fronteira do conhecimento. Bem, eu acho que o grupo no nosso país com essa característica seria o nosso, tá? O nosso centro, eu acredito que vai ser referência nisso. Temos químicos, biólogos, farmacêuticos, temos know-how, e eu espero que nós sejamos referência nessa área. Mas alguém tem alguma pergunta? Bem, se ninguém mais tiver pergunta, estamos abertos, tá? No meu primeiro slide que está aberto para vocês tem o meu e-mail e estou disponível, tá? Para colaborar ou poder tirar algumas dúvidas pontuais. Então, muito obrigado, um bom dia, um feliz 2019 para todos.